Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração, sempre alegres na presença de Deus. Quero convidar aos queridos irmãos e irmãs que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 10. Leremos do 16 ao 21. Romanos 10, do 16 ao 21. E sempre faço isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Ative o sininho, as notificações, para que você possa ser comunicado quando aparecer os vídeos novos aqui do canal, ok? Então sempre esteja atento aí. Todas as quintas-feiras nós estamos por aqui compartilhando a palavra de Deus. Romanos 10, do 16 ao 21, diz o seguinte: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, amados, vamos lá. O apóstolo Paulo está falando, como nós já falamos semana passada, sobre a discrepância que há entre o judeu que queria se justificar diante de Deus através da lei e o gentio que só teve a fé para se agarrar e pela fé foi e é justificado. E ele vai dizer aqui no 16 que nem todos obedeceram o evangelho. Como Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E ele diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então vamos combater algo aqui que é muito pregado, muito disseminado e que é uma grande bobagem, uma grande mentira no nosso meio cristão, sobretudo evangélico. E é o que Paulo vai dizer aqui: a pregação vem pela palavra e a fé vem pela pregação. E aí existem muitas pessoas hoje em dia que elas acham que podem injetar fé nos seus ouvintes através de medalhões, de talismãs, de objetos, né, de coisas, de atos proféticos. E dessa forma eles vão levantar a fé das pessoas. Quando a palavra vai dizer: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, como é que você brota fé na mente, no coração de uma pessoa? Pregando. E pregando o quê? A palavra de Deus. Nós não precisamos inventar mais nada. O culto é espiritual, o sermão é espiritual, a palavra é espiritual. E nós precisamos fazer com que essa palavra ela seja vista como tal e pregada como tal. Nós não precisamos de discurso motivacional, nós não precisamos de palavras floreadas e encantadoras, porque nós não estamos fazendo uma palestra para ímpios. Nós estamos pregando acerca de coisas espirituais pelo Espírito Santo de Deus a pessoas que são, na verdade, terra nas quais a semente da palavra será plantada. Portanto, meu querido, minha querida, quando você for anunciar essa palavra de Deus, como nós trabalhamos semana passada, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, quando você for pregar essa palavra, entenda que você está fazendo, você está executando um ato que é espiritual, e um ato pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, você não precisa apelar para o emocionalismo, você não precisa apelar para o sentimentalismo, você não precisa apelar para os talismãs, você não precisa apelar para nenhum recurso, nenhum estratagema
que você acha que vai funcionar, que existe algum tipo de pragmatismo, que você acha que vai dar certo. Você não precisa disso. Você só precisa anunciar a palavra de Deus. Paulo vai dizer, repito, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, como é que nós vamos embutir fé na vida da pessoa? Pregando. Pregando o quê? Cristo. Pregando o quê? A palavra de Deus. Nada mais é necessário. E é o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, judeus, vocês tinham a lei, vocês tinham os rituais, vocês tinham as festas de lua nova, vocês tinham tudo. Mas os gentios, que nada tiveram além da pregação pela fé, foram salvos, foram justificados. Ou seja, todos aqueles rituais do judaísmo antigo, todas as vestimentas, todas as festas, nada disso pôde sobrepujar a simples pregação pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo, deixando claro para nós, nada é necessário além disso. Não adianta fazermos rituais, momentos, fazermos encenações e uma série de coisas se a palavra de Cristo não é pregada. Qual é a diferença do judeu e do gentio? O judeu tinha a lei, os rituais, as festas, a dieta, mas mesmo assim não conseguiu ser justificado diante de Deus. E como é que o gentio foi? Se ele não tinha nada disso, ele só tinha a palavra. Portanto, prega a palavra. E aí ele diz, mas pergunta, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não teria chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isso é Deus provocando o povo de Israel, está descrito aqui. Ele está dizendo, Israel, eu vou levantar um povo que não tem festa, que não tem rito, que não tem nada. E esse povo vai querer mais do que ti. A Israel foi dado conhecer os milagres, as grandezas de Deus, mas vai ter um povo que vai ouvir a pregação pela fé e vai me aceitar. E aí Isaías, a palavra diz que Isaías se atreve mais e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O que ele está citando aqui? A história do povo de Israel, que foi uma história que foi marcada pela idolatria. Entre fazer aliança com Deus, o povo se rende à idolatria, o Senhor castiga o povo de Israel. Depois o povo se arrepende, volta a ter aliança com Deus, daqui a pouco ele cai no pecado da idolatria de novo, vêm os povos inimigos e sobrepujam Israel, subjugam Israel, como aconteceu no caso dos medos, persas, babilônicos e muitos outros. Filisteus. Por quê? Porque, amados, o Senhor nos chamou à santidade, nos livrarmos dos ídolos. E até hoje em dia, nós temos ainda o povo crente caindo no pecado da idolatria. Como? Adorando ídolos gospel, né? Participando de fã-clube de artista evangélico, né? Acreditando cegamente em pregadores, sem tirar a prova na Bíblia, na palavra de Deus. Ou seja, um povo que acredita em pregadores, acredita em personalidades, acredita em ídolos gospel. São pessoas que têm lealdade cega a políticos. A idolatria volta o tempo todo, irmãos. Porque esse é o pecado que Israel mais cometia. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente pensa assim, como é que esse povo, não sei se você pensa nisso, como é que esse povo, tendo a revelação das grandezas de Deus, vendo sinais e milagres, ainda consegue ir adorar Baal, Moloque, fazer sacrifício nos altos? Como é que
pode isso? Ué, da mesma forma como a gente se pergunta como é que pode o povo hoje evangélico ainda ter lealdade a personas, a personalidade. Levantam ídolos o tempo todo. Pessoas inquestionáveis. Pessoas às quais, se você levantar ou tecer qualquer tipo de crítica, você é violentamente rechaçado. Isso é idolatria. Então, amados, os pecados do povo de Israel não são pecados exclusivos a Israel. São exemplos que Deus nos dá para que nós não venhamos a cometer os mesmos delitos. Portanto, fiquemos atentos. Aonde houver a semente da idolatria em nós, que nós venhamos a extingui-la para a glória do nome do Senhor. Para que nós venhamos a adorar somente a Deus. Deixe de lado, amado, os ídolos gospel, os pregadores inquestionáveis. Deixe de lado os políticos infalíveis, porque não são. E volte-se a adorar somente ao Senhor. E no que diz respeito a pregar a palavra, pregue somente Cristo, pregue a palavra. O que nós mais vemos hoje no Brasil, sobretudo, são pessoas falando mais e pregando mais na internet, nas redes sociais, falando mais sobre quem vai votar no próximo ano, do que sobre a volta de Cristo e a sua palavra. E mais do que isso, reduziram a mensagem do Evangelho a um governo político. O mesmo erro que Israel cometeu quando Jesus veio, que é achar que Jesus ia ser um líder político e bélico. E na verdade Jesus veio nos salvar em campo espiritual e não nessa terra. Jesus não veio para salvar aquele povo do Império Romano. O Jesus veio para salvar aquele povo da destruição eterna. E por que os judeus, os seus, como diz João 1, não o receberam? Porque eles acreditavam que seria um líder como Davi, um líder político e bélico. Quando na verdade a missão de Jesus era muito maior do que isso. Entenda isso, querido. A sua missão aqui nessa terra é muito maior do que o âmbito político e social. Abrange também, mas é muito maior. A sua missão aqui na terra, assim como a minha, é espiritual. É tirarmos almas do inferno e povoarmos o céu. Que Deus possa te abençoar com essa reflexão. Um excelente feriado, uma excelente quinta-feira. Que Deus te abençoe e bom dia para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus te abençoe. Graças e paz.